Olá, eu sou Josué da Silva Andrade, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Boas Novas. Hoje, pela graça e a misericórdia do Senhor, mais uma vez, estaremos dando continuidade à nossa série de estudos que temos tido aqui sobre a batalha pela mente humana. Nós já consideramos algumas coisas relacionadas a este assunto. Nosso tema base tem sido Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23, quando o apóstolo Pedro, depois do Senhor Jesus anunciar a necessidade dele ir até a cruz do Calvário, ir até Jerusalém, padecer pela mão dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas. Então o Senhor Jesus Cristo, ao dizer isso, o apóstolo Pedro toma parte e diz que de modo algum aquilo aconteceria com ele, que ele era para ter misericórdia de si mesmo. Então o Senhor Jesus, sabendo a origem de onde vinham aqueles pensamentos, disse: arreda, ou afasta-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas somente nas dos homens. Ou seja, o apóstolo Pedro, sendo influenciado em sua natureza pecaminosa pelo inimigo de nossas almas, foi ali uma pedra de tropeço para o Senhor Jesus Cristo, para tentar ao Senhor Jesus Cristo. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, nós vemos que o Deus desse século, o inimigo de nossas almas, Deus ali aparece com a letra minúscula, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí no finalzinho está maiúsculo. É interessante esse jogo de palavras que aparece na palavra de Deus. Estivemos pensando sobre este fato, depois é só você acessar os vídeos aí, sobre a batalha que existe, que é travada pelo domínio, pelo controle da mente humana. O inimigo de nossas almas tentando o ser humano a desviar-se do propósito para o qual Deus o criou. No caso do cristão, daquele que um dia arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, Deus deseja usá-lo, Deus nos salvou para nos usarmos em sua obra. Então o inimigo de alguma forma tenta desviar o cristão, desviar o crente desse propósito. No caso ali o apóstolo Pedro estava sendo um instrumento nas mãos do inimigo para desviar o Senhor Jesus Cristo do propósito para o qual ele tinha vindo ao mundo, que era realizar a obra da redenção ali na cruz do Calvário. Já em 2 Coríntios, é claramente destacado que o inimigo, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. A capacidade das pessoas entender o Evangelho, entender a palavra de Deus, entender a vontade de Deus para as suas vidas, aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus, ela foi embotada, ela foi cegada pelo inimigo de nossas almas. E já consideramos algumas coisas relacionadas a esse tópico, a esse assunto. As divisões do nosso estudo, nós já analisamos a origem e queda do inimigo, já analisamos também os nomes usados pela palavra de Deus, que descreve o seu caráter e suas características. Hoje nós queremos começar a pensar nas esferas de atuação do inimigo. O primeiro ponto que nós queremos destacar aqui é o fato dele ele atuar no próprio ser humano. Ele atua no próprio ser humano. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 9, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, e depois 1 João capítulo 2, versículo 15 a 16. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Agora, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Agora, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Somente esses textos, por enquanto. Que Deus, em sua graça, nos ajude na compreensão da sua palavra. Esses textos que temos lido, eles descrevem a primeira esfera de atuação, do inimigo, que é no próprio ser humano. E a gente deve entender aqui o ser humano como um todo, né? No caso, nós somos seres tripartidos, ou seja, somos constituídos de corpo, alma e espírito. Humanamente falando, é muito difícil não, é praticamente impossível. E eu, particularmente, eu não arrisco a diferenciar alma e espírito. Tem surgido pensamentos relacionados a esse assunto, tricotomia, dicotomia, aí surgem debates teológicos que não chegam a lugar nenhum, porque tentam entender algo que a palavra de Deus não explica. A palavra de Deus não explica o que é a alma, o que é o espírito. Porque são duas coisas bem interligadas entre elas, com características similares,
bem semelhantes uma à outra, mas também com a diferença. A gente tem uma pequena noção para diferenciar o que é um e o que é outro. Eu vou deixar aqui aquilo que eu entendo que diferencia, né? O espírito, no caso, seja a nossa fonte, a fonte das nossas decisões, do nosso raciocínio, onde nós compreendemos aquilo que é certo e aquilo que é errado e decidimos entre fazer o que é certo e o que é errado. Temos essa capacidade porque temos um espírito. A alma já é a fonte das nossas emoções, né? É o nosso eu interior, né? Aquilo que faz nos sentir, que nos capacita a amar, a odiar, nos capacita a gostar, mas a detestar, que nos faz a ter vontade, mas também que nos faz a ter desânimo ou desencorajamento. Essa sede das emoções é a alma, e ela tem também características bem similares ao espírito. O tempo não permite que a gente entre em cada um desses detalhes. E tem o nosso corpo, que é por meio dele que nós conhecemos o mundo, enxergando, tocando, falando, ouvindo, caminhando, fazendo as coisas, né? E experimentando os prazeres que a vida nos oferece. Prazeres bons, lícitos, corretos, mas também prazeres que podem levar à destruição de um ser humano. Também esse não é nosso assunto, mas a gente só está querendo dar uma pincelada aqui em relação a isso. Quando falamos do ser humano, estamos falando do seu ser completo. E Satanás ele ataca o ser humano de uma maneira completa. Ele não está satisfeito em destruir somente uma parte do ser humano, mas ele quer destruir o ser humano completamente. Então a gente precisa destacar isso aqui. Agora, como ele faz isso? Como o inimigo de nossas almas, ele faz isso? E nós vemos duas histórias similares, né? Os nossos primeiros pais ali no Jardim do Éden, sendo atacados pelo inimigo de nossas almas. E nós vemos também o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o homem perfeito, né? Ele, ao se fazer carne, ele adquiriu um corpo humano como o meu e o seu, porém sem pecado. Ele é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus. Isso é um mistério para a minha mente, para a mente humana. Como que isso pode ser? Eu não sei. Mas eu sei que Deus, em sua graça e em sua misericórdia, para realizar a obra da sua salvação e da minha salvação, ele compadeceu-se de nós a ponto de, na pessoa do seu Filho, vir em forma humana, vir em um corpo físico de carne e osso como o meu e o seu, se limitar a tempo e espaço para poder dar a sua vida, entregar a sua vida para pagar o alto preço da minha redenção e da sua redenção ali na cruz do Calvário. Isso é algo muito maravilhoso. Não há palavras para a gente descrever essa maravilha que o Senhor realizou em meu favor e em seu favor, e em favor de todos aqueles que arrependem e creem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Mas o Senhor Jesus, ele também foi tentado. E no último texto, né, de 1 João, capítulo 2, nós vemos aquilo que poderíamos dizer assim, que o inimigo usa, né, para levar o ser humano, tanto incrédulo como cristãos, a não realizarem a vontade de Deus para as suas vidas. Então nós vamos estar pensando nisso. O primeiro caso
que é o caso de Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Creio que você observa que ali eles tinham tudo o que precisavam. Deus havia criado o Jardim do Éden, né? Segundo os estudiosos do hebraico, a palavra Éden significa delícias, né? Um lugar de delícias. Tudo que o homem precisava para para a manutenção da sua vida tinha ali no Jardim do Éden. A única responsabilidade que o homem tinha era lavrar e guardar o jardim, trabalhar ali no jardim. Qual o trabalho que eles faziam, não sei, a Bíblia não nos revela. Mas eles trabalhavam ali no Jardim do Éden. E muitas pessoas têm uma ideia errada em relação ao trabalho. Não é esse o nosso assunto, né? Mas tem muitas pessoas que acham que o trabalho é consequência da entrada do pecado no mundo, e não é. Deus havia dado uma tarefa para o homem ali no jardim, que era a tarefa de lavrar e guardar. Lavrar ali provavelmente estava relacionado a sementes de árvores que caíam, replantar essas sementes, remanejar essas árvores e assim por diante. Creio eu que deve estar relacionado a isso. Não havia consequências do trabalho, como a fadiga, o cansaço e os perigos, né, que todos nós enfrentamos ao sair para trabalhar. Desde o lavrador rural até o mais renomado juiz, governante e etc., ao realizar o seu trabalho, sofrem consequências desse trabalho, que são consequências oriundas do pecado que entrou na raça humana. O trabalho, ele é uma bênção de Deus para a humanidade. O pecado trouxe consequências dolorosas para o ser humano em todo o trabalho, em toda a esfera de trabalho que este irá desempenhar, seja desde o mais simples até o mais ilustre entre a humanidade, haverá os seus prós e os seus contras. Algo que no Jardim do Éden só tinha o bônus, né? Não tinha o ônus. O homem ali no Jardim do Éden só tinha benefícios do seu trabalho e não sequelas ou complicações ou aquilo que eles chamam de ônus do serviço, do trabalho. Mas a questão é que eles estavam ali, o homem e a mulher. Deus tinha dado a eles tudo o que eles precisavam e uma única ordem que eles deveriam obedecer, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se você voltar lá para o texto da palavra de Deus, ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa serpente, creio aqui que se trata literalmente de um animal, né, que Deus havia criado, mas que está sendo usado aqui como que está sendo usado aqui pelo inimigo de nossas almas, e que lá em Apocalipse capítulo 12 e o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Mas a antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás. Diabo, o enganador, Satanás, adversário. Então, nesse caso, essa serpente que é mencionada aqui em Gênesis é o diabo. O que aconteceu aqui foi uma transformação. Será que ele assumiu a forma corpórea de uma serpente? Será que ele entrou, que ele possuiu uma serpente literal? Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu aqui, a palavra de Deus não nos diz, mas diz que a serpente, né, a mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Então, o que a palavra de Deus está dizendo, era um animal do campo, mais astuta,
Aí alguém chega a questionar, né, se Adão e Eva podia falar com os animais ou não podia. Também isso é algo que a palavra de Deus não nos diz, não nos responde. Tudo indica que havia um relacionamento mais diferente. Estou dizendo isso claramente. Tudo indica que havia um relacionamento entre o homem e os animais antes da queda, que foi perdido pela queda. Como era esse relacionamento, a gente não sabe. Baseado nesse texto aqui, a gente não pode criar teorias, né? Mas na minha compreensão havia um relacionamento diferente. Relacionamento esse que é mudado, principalmente depois do dilúvio, né? Que Deus fala que com Noé, que o pavor sobre todos os animais viriam. E todos os animais temem o ser humano e fogem do ser humano. Animais que atacam ao ser humano só atacam quando se sentem ameaçados pelo ser humano de alguma forma. O ser humano está invadindo o seu território, então esse animal, para defender o seu território, ele ataca o ser humano. Quando eles estão extremamente famintos, não há mais, não está havendo caças disponíveis, e aí muitos casos que acontecem de ataques, principalmente nas selvas africanas, é devido a isso. Ou o ser humano está invadindo o território de determinados animais, ou o ser humano está em uma área de animais predadores e esses, tendo falta de uma caça disponível, optam por caçar o ser humano. Mas a tendência geralmente é dos animais fugirem do ser humano, em cumprimento assim a palavra de Deus. Então, tudo indica que havia um relacionamento diferente entre o homem e os animais, entre o ser humano e os animais antes da queda. Esse é um outro assunto também para outra hora. Mas a questão aqui é que Satanás, de alguma forma, usou essa serpente para tentar Adão e Eva. E o foco aqui deve estar a tentação. Tá? A gente tem que entender isso. O foco do texto é a tentação e como ela foi desenvolvida. O foco aqui deve ser isso. O inimigo, ele ataca o ser humano. E no caso aqui, ele foi puxar simplesmente uma conversa. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? É aquela velha pergunta capciosa, né, que muitas vezes as pessoas falam dela. Aquela perguntinha sem sentido, né? Aquela perguntinha que parece que não tem maldade nenhuma. Que a pessoa está fazendo essa pergunta, mas aquela pergunta capciosa, né? Aquela pergunta sem maldade, aparentemente uma simples curiosidade, mas muitas das vezes a pessoa está querendo pegar alguma coisa de nossa boca, querendo que nós falamos alguma coisa para ela vir usar isso contra a gente depois de alguma maneira. Isso é até um alerta. Muito cuidado com quem você conversa, com quem você vai desabafar, com quem você vai falar dos problemas da sua vida. Nem toda pessoa que realmente chega perto de você querendo saber notícias, né, de algum parente, de algum amigo, o que tem acontecido com você, como é que está o seu relacionamento, né, com a sua esposa, com o seu marido. Nem todas essas pessoas realmente estão interessadas no seu bem-estar. Muitas das vezes estão querendo simplesmente, através de alguma coisa que você fala, levar você para uma situação de dificuldade, para uma situação problemática. Levar você para pegar coisas de sua boca, descobrir coisas da sua vida, ou usar, ou se beneficiar de alguma informação que você passar para ela tirar proveito próprio, ou mesmo até te prejudicar. Toma muito cuidado com isso. Satanás usou aqui uma serpente, mas ele pode usar pessoas da sua família para isso. Ele pode usar pessoas que você considera suas amigas, seus amigos. Ele pode usar talvez até pessoas que frequentam a mesma igreja que você.
pessoas que são seus irmãos em Cristo. E como o apóstolo Pedro foi usado ali para tentar o Senhor Jesus Cristo, se eu e você não vigiarmos, ele também pode usar a mim. É verdade. Eu não tô imune a isso. Se dermos lugar à nossa natureza pecaminosa e deixar ela controlar nossos pensamentos, nossas emoções, nossas ações, Satanás irá usá-la para tentar os nossos irmãos em Cristo. E assim ele poderá usar os nossos irmãos em Cristo também para nos tentar. Então por isso que nós devemos sempre estar vigiando e orando. Aí a mulher vai conversar com ele. E esse aqui é o erro que Eva comete. Nós não devemos dar ouvidos a conversas do inimigo. Nós não devemos dar ouvidos àquilo que o inimigo nos fala. Mesmo que o assunto pareça ser muito interessante, mesmo que aparentemente talvez possamos até tirar algum proveito daquela conversa, mas nós não devemos dar ouvido à conversa do inimigo, ou ouvido àquilo que ele nos fala. E o que acontece aqui é isso, ela vai dizer para ele aquilo que realmente estava no coração dela, aquilo que realmente estava na mente dela, que estava nos pensamentos dela. Versículo 2 e 3. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O versículo 3 fala algumas coisas interessantes. Ela vai responder, né? Dos frutos das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Essa é a expressão aqui, ó, que está no meio do jardim. Aqui no capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Observa bem aqui, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Quando ela vai falar aos olhos de Eva, qual era a árvore que estava no meio do jardim? Era a árvore da vida? Não, não era. Aos olhos de Eva, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente aqui não está falando de posição geográfica. Estamos pensando aqui no que estava atraindo a atenção de Eva naquele momento. E algo que a gente vai notar mais à frente, né, que ela estava muito perto da árvore do conhecimento. E vai estar aqui, no versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Vendo, né, a ideia aqui é de alguém que está estudando algo, que está analisando algo, que está bem perto, que está próximo, observando atentamente os detalhes de uma determinada coisa. Traz a ideia de alguém que está analisando um objeto, que está analisando uma situação. E ela vendo, ela percebendo que aquela árvore era boa para se comer. Mas principalmente, essa expressão aqui, tomou do seu fruto. Tomou do seu fruto. Ou seja, era algo. Ela não só estava perto para ver, para perceber, para entender, mas ela também estava muito perto a ponto de simplesmente estender a mão e pegar do fruto e comer. Já ouviu a expressão namorar com o pecado?
Era isso que estava acontecendo aqui. Tinha algum problema em Eva ver a árvore? Não. Também tinha algum problema em nela tocar a árvore? Não. Não tinha nenhum problema. Ela não podia comer da árvore. Mas existe uma história que muitas pessoas antigas contam, a história de um homem que foi fazer o teste para ser motorista de uma empresa. E nesse teste, foi perguntado para várias pessoas em que distância eles poderiam parar na beira de um precipício. E várias pessoas foram falando. Alguns falavam que poderia parar até 10 centímetros do precipício, outros 20 centímetros, outros 1 metro, outros 2 metros, outros 5 metros. E foi passando, até que chegou a um que ele perguntou: e você? Você, olha, eu sou muito habilidoso no que eu faço, mas se tiver como eu evitar passar perto de precipício, eu evito. É porque quando a gente trabalha como motorista, né, nas palavras dele, nós trabalhamos com vidas, e vida humana não é algo que nós devemos brincar. Então, se tiver como eu evitar passar perto de precipício, eu vou evitar. E na hora de parar longe, se tiver como parar longe, o mais longe dele que eu puder parar, eu vou parar. Foi o que foi contratado. Ou seja, não se brinca com algo que é perigoso. E aqui havia algo que era muito perigoso, e Deus tinha deixado bem claro: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Eva estava muito perto daquela árvore, a ponto de tocar naquela árvore. E ela vai dizer algo que com certeza o inimigo de nossas almas percebeu: que a mente e o coração de Eva já estava tomado pelos desejos de comer daquele fruto, de desobedecer a ordem de Deus, porque ela vai dizer, né, a árvore que está no meio do jardim, não podemos comer dela. Sendo que a árvore que Deus tinha colocado no meio do jardim, que era a árvore da vida, eles podiam comer livremente dela. Eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus havia colocado, e presta atenção nisso, Deus havia colocado no meio do jardim a árvore da vida. Eva está olhando para a árvore do conhecimento, e no coração de Eva, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era justamente aquilo que tinha sido proibido por Deus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas tanto o espírito quanto a alma de Eva ansiava, provavelmente movida pela curiosidade, provavelmente movido pelo desejo, já poder comer daquele fruto. Só havia uma coisa que impedia: o medo de morrer. E algo interessante, não era o valor daquele que havia criado, daquele que havia colocado eles ali no Jardim do Éden, e daquele que havia dado para eles tudo aquilo que eles necessitavam. O que impedia a Eva de comer do fruto era o medo de morrer, o medo de ser castigado. Eles não era, ela não amava mais a Deus do que aquela árvore. E essa que é a questão. O inimigo ele sabe. Ele sabe que como somos seres dotados, porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, embora nós perdemos a semelhança de Deus por causa do pecado, mas Deus nos deu inteligência, capacidade de raciocinar, de entender, de compreender as coisas. Deus nos deu sentimentos,
desejos, vontades. Deus nos deu a responsabilidade de decidir obedecer a sua palavra ou desobedecê-la. Deus nos deu a responsabilidade de amá-lo, de escolher amá-lo, de desejar amá-lo. E a grande questão é que, no lugar de amar a Deus, a ponto de ver o simples ato de desobedecer uma simples ordem de Deus como algo terrível, não. Deus, Ele me ama, Ele quer o meu bem, Ele jamais ia querer o meu mal, e eu amo ao Senhor, eu não vou desobedecer a sua palavra. Se Ele falou que tem problema em comer desse fruto, eu não vou comer desse fruto. E eu vou ficar o mais longe possível dessa árvore. Mas no lugar de fazerem isso, ela estava ali muito perto. Era só estender a mão e pegar. E estava observando. E é justamente nessa hora que o inimigo aproxima-se, que o inimigo puxa a conversa e que ela entrega de bandeja. A primeira coisa. Quem estava atraindo quem estava atraindo a atenção de Eva? Quem estava atraindo os desejos de Eva? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, não a árvore da vida. Permita-me fazer essa pergunta para você, meu amado irmão em Cristo. Quem é o centro das suas atenções? Quem é o centro das suas emoções? Quem é que motiva a sua obediência? O que é que motiva a sua adoração ao Senhor? O que é que motiva o seu serviço para o Senhor? É o Senhor Jesus Cristo? Ou a sua obediência, a sua obediência é baseada no medo do castigo, da punição? Às vezes o mundo está te atraindo, né? Está na sua mente, está no seu coração. O que impede não é o fato de você amar o Senhor, amar a palavra de Deus, amar a Deus, por Ele ter te amado primeiro e enviado o seu Filho para morrer no seu lugar na cruz do Calvário, mas o fato de ter medo dele te castigar. Isso pesa, muito importante, principalmente na hora de tomarmos decisões nas nossas vidas. E Eva ali, o que estava atraindo a atenção dela era justamente aquilo que Deus havia proibido ela de comer. Proibido a eles, né, a Adão e Eva, de comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não somente isso, mas quando você volta cá para o versículo 3, disse Deus: não comereis dele, do fruto, nem nele tocareis, para que não morrais. Essa primeira parte aqui realmente foi o que Deus disse. Essa segunda parte aqui, Deus não disse isso para Eva. Isso aqui foi entendimento dela. A gente precisa entender isso aqui. Será que Eva estava errada em pensar que não devia nem tocar na árvore? Não, ela não estava errada em pensar dessa forma. Eu quero deixar isso bem claro. Ela não estava errada, principalmente se isso era uma prevenção. É aquele caso. Se eu sei que algo é perigoso, quanto mais longe eu ficar disso, melhor será para mim. Mas uma coisa é o que Deus havia dito. Uma coisa é o que Deus havia dito. Outra coisa é a atitude que Eva havia tomado, ou que Adão e Eva havia tomado, em relação àquela árvore, para não
para não comer, pegar do fruto e comer, que foi a atitude de pensar dessa forma, que eles não deviam nem tocar na árvore. Só que no capítulo 2, versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Observe bem a palavra aqui, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus não havia proibido eles de tocarem na árvore, ou tocarem no fruto. Deus havia proibido eles de comerem. Presta bem atenção no que eu estou dizendo aqui. E parece até que está contradizendo o que eu disse anteriormente. Não. Se Eva tivesse tomado a decisão de nem chegar perto daquela árvore, nem de estar olhando para ela, de estar o mais longe dela possível, Satanás não ia se aproximar dela. Só que uma coisa é você tomar precauções para evitar o pecado. Outra coisa é você exigir que essas precauções sejam doutrinas, seja aquilo que a palavra de Deus ensina. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Porque muitas pessoas têm carregado um fardo pesado sobre as suas costas, achando que isso irá salvá-las, e não vai salvá-las, porque nenhuma dessas coisas pode salvar o pecador. A única coisa que pode salvar o pecador se chama a redenção, a salvação providenciada por Deus por meio da pessoa e obra do seu unigênito Filho, o Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue ali na cruz do Calvário. Todo ser humano que for salvo será salvo pela graça de Deus manifestada na pessoa e obra do Senhor Jesus. Porém, muitas pessoas têm pegado textos, distorcido textos e na sua compreensão têm colocado alternativas para tentar completar a obra de Cristo ou tentar anulá-la. E o resultado é que muitas pessoas ainda não nasceram de novo, embora frequentam inúmeras religiões evangélicas até, mas elas ainda não foram salvas porque ainda não confiaram em Cristo. Estão confiando no seu líder religioso, ou na cerimônia religiosa que a sua religião pratica, que a sua igreja pratica, ou nas coisas, nas práticas, naquilo que eles chamam de doutrinas da sua igreja, e não naquilo que a palavra de Deus realmente ensina, na sua pureza e na sua simplicidade. Eva falou algo que Deus não havia falado. Deus havia falado que eles não deviam comer. Na hora que ela vai falar, responder, ela não devia nem ter respondido. Aliás, ela não deveria nem estar ali. Ela deveria estar ocupada, fazendo alguma coisa, ajudando o homem a lavrar o jardim. Só que o homem também estava ali com ela. O caso é que ela fala algo que foi mais um motivo para o inimigo atacar a fé, a confiança que eles tinham em Deus e na palavra de Deus. Já havia desejos no coração de Eva, e ela mostra isso, né? Na árvore que está no meio do jardim. Não foi a árvore do conhecimento que Deus havia plantado no meio do jardim. Opa! Deus colocou a árvore no meio do jardim. Ela está falando que é a árvore do conhecimento. Deus colocou a árvore da vida. Opa, ela está observando essa árvore. Ela está passando muito perto. Cada dia que passa, ela está chegando mais perto. Está chegando mais perto. Ela vem chegando mais perto. Então, ela está com vontade de pegar dessa árvore. Ela está com vontade de tomar dessa árvore. Ela está com vontade de comer dessa árvore. Meio caminho já estava andando. Na hora que ela fala que Deus havia falado que não era para tocar. Opa! A palavra de Deus não está sendo autoridade total, porque eles estão colocando algo que Deus ainda não falou.
não havia falado. E esse é o problema. E existe pessoas que pregam coisas que vão além daquilo que está escrito na palavra de Deus na sua pureza e simplicidade. E essas coisas que vão além daquilo que a palavra de Deus diz na sua simplicidade é que muitas das vezes é que a regra de vida e prática dessas pessoas é que a base, o que elas acham que é a base da salvação, da segurança, da segurança da salvação dessas pessoas, e não é. A base da salvação, da vida eterna, da fé do cristão é Deus e sua palavra, escrita na sua pureza e na sua simplicidade como ela é. Quando ela fala assim, o que ele vai fazer? Ele vai atacar a autoridade da palavra de Deus na vida deles, dizendo, certamente não morrerás. Deus havia falado, certamente morrerás. Ele fala, certamente não. Não é bem assim. Vocês não podem confiar totalmente no que Deus está falando. E ele vai dizer, né, mais alguma coisa ainda em relação a isso. O que ele vai dizer? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. E por quê? Provavelmente já veio o pensamento na mente e no coração. Deus havia falado que certamente morrerás. Agora ele está dizendo que certamente não morrerás. Mas por que você fala isso? Por que você está dizendo isso? Ele já vai responder. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, ele está acusando de uma maneira dissimulada a Deus de estar enganando Adão e Eva. Ele estava ali com o propósito de enganar Adão e Eva. Mas quem que ele acusa? Ele acusa Deus. Daí a expressão diabo, o acusador. Ele acusa Deus diante dos homens e acusa os homens diante de Deus. Nós estivemos pensando nisso em relação a Jó, quando estávamos falando dos nomes empregados ao inimigo de nossas almas. E aqui ele está dizendo, Deus sabe. Ou seja, Deus não está sendo honesto com vocês. Deus não está sendo honesto com você, Eva. Deus, ele está escondendo algo de vocês. Ele não está querendo que vocês saibam de algo mais. Deus está privando vocês de algo muito melhor. É sempre essa história que vem sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Quando alguém chega oferecendo uma droga, por exemplo, para os nossos filhos. Quando chegaram oferecendo para nós, chegaram falando, olha, toma aqui, experimenta. Não, eu não quero mexer com isso. Rapaz, você não sabe o que você está perdendo, você não sabe que coisa boa que é. Não, eu não quero. Meu pai falou que isso é errado. Não, seu pai está escondendo isso de você. Seu pai já deve ter usado isso alguma vez. Aí o jovem, muitas das vezes, já está com aquele desejo, já está com aquela vontade, já quer experimentar. E muitas das vezes, ao experimentar, entra no mundo das drogas, se vicia, passa a roubar para comprar a droga, né, que uma coisa vai levar a outra, passa a traficar, envolve-se com tráfico, envolve-se com crime, envolve em outros pecados de ordem imoral, e assim por diante. Quando menos pensar, esse jovem está afundado nas drogas. Na área moral acontece a mesma coisa, né? O pai cristão, a mãe cristã ensina os filhos a se manterem castos, a se guardarem para o casamento, mas aí chega aqueles imorais e que vão dar maus conselhos, vão dizer para os nossos filhos, você não sabe o que você está perdendo, é muito bom, é muito gostoso. E realmente o sexo ele é bom. Ele é algo que Deus criou para proporcionar prazer para o homem, para o ser humano, para o homem e para a mulher. Só que é algo que deve ser feito dentro do casamento. Dentro do casamento, dentro da vontade de Deus, um homem e sua mulher e sua esposa, né, de uma maneira pura, de uma maneira santa, esse é o propósito, né, esse é o propósito do sexo no casamento. A procriação e proporção de prazer, tanto para o homem quanto para a mulher.
Mas o inimigo deturpa isso e leva os jovens à vida promíscua, e sempre associada a essa promiscuidade também entre as drogas, o álcool e várias outras práticas pecaminosas. É isso que acontece nos casamentos. Homens e mulheres de Deus, servos e servas de Deus, né, que têm uma vida de casado piedosa, correta, mas aí aparecem as sugestões. Fulana está interessada em você. Não, mas eu sou casado. Não, mas o que tem? Uma vez só, não tem problema. Você não sabe o que você está perdendo. Você está casado com a mesma mulher ou com o mesmo marido, né, na monotonia, na rotina do casamento, usa-se a rotina do casamento como desculpa para entrar num relacionamento pecaminoso, um relacionamento que é pecado aos olhos de Deus, e pecado sério. E o resultado vai ser um lar desfeito, destruído, e de pessoas que poderiam estar sendo muito úteis na obra de Deus, mas que têm a sua vida moral destroçada, a sua vida espiritual arruinada e a sua família destruída. E aí a gente poderia colocar muitas coisas aqui, mas Deus sabe, né, que no dia em que dela comer se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, conhecendo o bem e do mal. Deus está privando vocês daquilo que de algo bom. Deus não estava privando eles de algo bom. Deus estava privando eles de uma tragédia que assolou não só a vida deles, mas toda a sua descendência, toda a humanidade, inclusive eu e você. Então presta atenção quando a Bíblia fala não. Não faça isso. Não é porque a Bíblia, a palavra de Deus, não é que Deus está te privando das coisas, não. Deus está querendo o seu melhor. E o melhor, às vezes, isso é muito usado, né? Principalmente nos jargões evangélicos. Deus quer o seu melhor. Mas o melhor que Deus tem para o ser humano está relacionado à obediência do ser humano a Ele. E não é aquela obediência forçada, com medo da punição, do castigo, como foi no caso aqui. Mas a obediência motivada por amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o melhor método de demonstrarmos que amamos a Deus, que amamos a Ele, é obedecendo a sua palavra. É obedecendo o que Ele nos ensina. Agora, é Deus que está ocupando a sua mente e o seu coração? É a palavra de Deus que está ocupando a sua mente e o seu coração? Ou é as árvores do conhecimento do bem e do mal que esse mundo tem oferecido a você em diversas áreas? Em diversas áreas. Às vezes a pessoa tem curiosidade em experimentar alguma coisa, mas ele sabe que aquilo é pecado, que aquilo o irá afastar de Deus, que aquilo irá tirar a sua comunhão. E a gente poderia estar aqui, falar aqui muitas coisas. Muitas pessoas estão de olho, por exemplo, nas riquezas deste mundo. Eva estava de olho na árvore do conhecimento. Muitas pessoas estão de olho nas riquezas que esse mundo oferece, nos prazeres que esse mundo oferece. Muitas pessoas estão de olho em coisas que é claramente contrária à vontade de Deus, ensinado na pureza e na simplicidade da sua palavra. Igrejas que têm deixado a pureza e a simplicidade do Evangelho, da palavra de Deus, colocando no meio delas coisas que é contrária à vontade de Deus, é contrário ao ensino da palavra de Deus. Satanás ainda usa o mesmo método. O método de primeiro observarmos o que realmente está ocupando a nossa mente e o nosso coração. E é só observar que ele vai saber isso. Alguém já disse sabiamente que você quer saber o que um homem está pensando? Observe as suas atitudes. O que está ocupando a mente de um homem, o que está ocupando o coração do ser humano? Observe as suas atitudes. Observe as coisas que ele fala. Observe
a maneira como ele lida, a maneira como ele se comporta, principalmente diante de determinada situação. E você vai saber o que está ocupando a mente e o coração dele. Satanás estava observando atentamente Adão e Eva ali. E na hora que Eva estava muito próximo daquela árvore, foi justamente nesse momento que ele foi lá tentá-la, que ele foi lá puxar a conversa, aquela conversinha, né? Até parecendo assim que não sabia de nada. É assim que Deus disse. A gente tem que tomar cuidado com essas conversinhas. Ah, você está sabendo? Ah, você sabia? Hoje, né, na internet, né? Ah, você quer ganhar dinheiro fácil? E várias pessoas têm caído em golpes, né? E assim você pode colocando aí muitas coisas. Depois que o ser humano revela aquilo que está ocupando a sua mente e o seu coração, aí ele ataca a palavra de Deus. Não é bem assim. Não é dessa forma. Não é desse jeito. E é interessante isso. Deus tinha dito, certamente morrerás. No dia em que Adão comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Deus tinha deixado claro isso, certamente. Quando Satanás vai tentá-los, diz, certamente não morrerás. Também da mesma forma acontece hoje quando é pregado o Evangelho. Você está morto em seus delitos e pecados. Você está indo para o inferno. Você está indo para a perdição eterna. Você precisa arrepender e crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. O que ele diz? Através de várias filosofias, vários pensamentos, principalmente pensamentos que existem no meio da cristandade professa, no meio das denominações religiosas, incluindo denominações evangélicas. Não é bem assim. Não é somente Cristo que pode te salvar. Você precisa fazer algo mais. É claro que a Bíblia deixa isso bem claro, que a pessoa que um dia arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele nasceu de novo, ele foi transformado. Deus transformou a sua mente e o seu coração, e está transformando ainda, né? Claro. Mas haverá uma mudança, haverá uma transformação na vida dessa pessoa. Mas essa transformação, essa mudança é resultado da salvação. Ela não salva. Ela é resultado que ali naquele coração foi operada uma salvação por Deus, mediante o evangelho da graça de Deus, anunciado àquela pessoa. O Espírito Santo convenceu ela do seu pecado, o Espírito Santo tocou no coração dela, ela recebeu a Cristo pela fé e ela foi salva. É somente Cristo e sua obra na cruz do Calvário que salva. Mas aí o inimigo, através de muitas ideias erradas, tem dito, não é bem assim. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Você precisa de Cristo e de mais alguma coisa. Ou não, você não precisa de Cristo, você precisa da tradição. Você precisa dos ensinos de tal profetisa. Você precisa daquilo que os apóstolos dizem, ou os apóstolos dessas religiões, né? Não é os apóstolos bíblicos, não confunda isso. Os apóstolos bíblicos do Senhor Jesus Cristo deixou registrado para nós a sã doutrina, aquilo que a Bíblia realmente ensina com respeito à vontade de Deus e o seu plano de salvação para o ser humano. É o que nós cremos. E é o que você precisa crer, principalmente em Cristo e na sua obra redentora para ser salvo. Ao ser salvo, Deus, através do Espírito Santo e da sua palavra, vai moldar a sua vida, vai guiar você na verdade que é a sua palavra. Agora, essas ideias, esses falsos apóstolos, fica dizendo que não é bem assim. Esses bispos fica dizendo que não é bem assim. Esses pastores, que na sua maioria são mercenários e não pastores de fato, porque é só você cortar o salário deles, eles vão deixar de ser pastores. Esses falsos pastores, que na realidade são mercenários, para prender as pessoas às suas agremiações religiosas, fica a cada dia colocando mais obrigatoriedade para essas pessoas permanecerem salvas, ou continuarem salvas, ou talvez ainda virem a ser salvas, sendo que o que salva é Cristo e sua obra na cruz do Calvário. Ainda tem 2 textos que nós precisamos considerar, mas já está na hora de pararmos.
né, já está na hora de pararmos. Tem o texto de Mateus, a tentação do Senhor Jesus Cristo, e há várias lições ali que nós pretendemos considerar. Tem também o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Mas pensa nisso. Satanás está observando você. Satanás está prestando atenção nas coisas que você fala. E Satanás ele vai atacar a palavra de Deus, de maneira que você não creia naquilo que a palavra de Deus diz na sua pureza e simplicidade, mas creia nas mentiras que ele profere. Porque o desejo dele é afastar você cada vez mais de Deus. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, ele não quer que você creia, porque ele quer que você vá para a perdição juntamente com ele. Ele já está perdido, não há mais esperança, mas ele quer levar o mais número de pessoas possíveis. Por quê? Porque ele sabe que Deus te ama. E Deus provou esse amor a ponto de dar o seu próprio filho para tomar o seu lugar na cruz do Calvário. Mas ele não quer que você entenda isso. Ele não quer que você saiba que você é alvo do amor de Deus. Ele quer que você vá para a perdição. E você que já creu no Senhor Jesus Cristo, Deus deseja te usar. Deus deseja transformar a sua vida. Deus deseja usar você para a glória do seu nome, para a exaltação do seu nome, do nome de Deus, e para a salvação dos perdidos, para a edificação da sua igreja. Só que Satanás não quer que você venha ser um instrumento nas mãos de Deus para a exaltação da honra e da glória do nome de Deus, para a edificação da igreja e para a salvação dos perdidos. E para isso ele irá te tentar. Entenda isso. Somos alvos da ação do inimigo. E só há uma forma de eu e você estarmos preparados para esse momento. É nos aproximando de Deus, nos relacionando com Deus, através das nossas orações, falando com Deus, colocando diante dele principalmente nossas maiores necessidades, principalmente necessidades espirituais, e obedecendo, estudando, aprendendo, meditando e obedecendo a sua bendita e eterna palavra. Agora, como você tem agido diante dos ataques do inimigo? Permitindo o Senhor, né? No próximo estudo nós devemos pensar sobre o Senhor Jesus Cristo e como o Senhor Jesus Cristo lidou com a tentação do inimigo. E o Senhor Jesus Cristo é o exemplo máximo para que eu e você, ao imitá-lo, assim como ele venceu o inimigo ali naquele momento na tentação, eu e você também possamos obter vitória sobre o nosso inimigo. Aí isso é para o próximo estudo. Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curti-lo. Não deixe de deixar o seu comentário e de ativar o sininho para estar recebendo notificações dos próximos vídeos que nós vamos postar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.